Esta é a TV Mundo Maior e nós estamos no Mundo Maior em Debate, debatendo sobre o tema tatuagens, as transformações corporais e o espiritismo. Você pode participar mandando seu e-mail para debate@tvmundomaior.com.br, através do facebook.com/tvmundomaior.com.br, através do Skype, produção TV Mundo Maior, ou através do telefone 0 operadora 11 20 86 43 79. Você pode fazer como a Georgia Mali, que é de São Paulo e está no nosso telefone. Georgia, boa noite. A sua pergunta, por favor, querida. Georgia. Georgia. Não nos abandone, Georgia. Tá, a gente volta com a Georgia daqui a pouco. Vamos ter que achar a Georgia aí. Ela está em São Paulo, não está nos Estados Unidos. Bom, gente, este canal de televisão, a TV Mundo Maior, que é da Fundação Espírita André Luiz, ele tem um intuito de levar a doutrina dos espíritos aos lares brasileiros, em primeiro lugar, e, se Deus quiser, um dia, quem sabe, até a outros países. Isso depende de você. Você que acredita que essa doutrina pode levar consolo, pode levar paz, pode encaminhar, pode dar a sua contribuição para que a gente possa iluminar esse planeta e transformá-lo naquele lar de amor que todos nós desejamos habitar. E para você fazer isso, por favor, associe ao Clube Amigos da Boa Nova. Você ajuda na divulgação da doutrina dos espíritos. Você pode fazer a sua associação através do 0800 12 18 38, também através do site, está aí na tela o sitezinho para você entrar, se não quiser se associar através da internet. Você auxilia na divulgação, na ampliação da mensagem do Consolador prometido através da televisão, da rádio, a Rede Boa Nova de Rádio, da editora, enfim, a Fundação está fazendo a sua parte aí e certamente você estará conosco iluminando mentes e corações, né? A Georgia voltou. É a Georgia? Ou é outra pessoa? É a Georgia. Boa noite, Georgia. Faça a sua pergunta, querida. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Meu nome é Georgia, eu sou de São Paulo. E o programa hoje está excelente, mesmo porque é um assunto que me interessa muito, que é sobre as tatuagens, porque eu sou adepta a elas. Bom, minha pergunta vai: se o tipo de desenho tem alguma influência espiritual sobre a pessoa tatuada? Obrigada a todos, uma boa noite para vocês. Nós que agradecemos. Jorge, quando você estiver no Vale dos Tatuados, procura o Ângel, tá? Pois é, esse Vale dos Tatuados aí me deixou meio chateada. Achei meio preconceituoso isso. Uma pessoa aqui da plateia disse que lá vai ser um barato, vai ser muito mais legal. Peladora lá para receber os demais aí. Vamos lá, qual de vocês quer responder a pergunta da Georgia? Não sei se vocês entenderam, se o desenho feito traz algum significado, alguma modificação, algum indicativo psicológico daqueles que utilizam desse desenho. Alguém colocar um diabo no corpo, por exemplo, você vai estar virado no Zé Fofinho com o desenho que fez. Vamos lá, vamos falar ao microfone. Bom, eu vou começar então a falar. Há controvérsias em relação ao Vale dos Tatuados. Eu acho que há interpretações pessoais. A doutrina espírita é uma doutrina que convida ao pensamento, ao livre pensar. E assim as pessoas podem pensar e encaminhar o seu pensamento para, enfim, né, para concepções próprias. Do meu ponto de vista, a questão Vale dos Tatuados, Richard Simonetti falou que é uma lenda urbana do espiritismo. Existem lendas urbanas, como a loira do banheiro, que eu acho muito engraçada. No espiritismo, então, me parece que é o Vale dos Tatuados. A concepção, cada um gosta, ou, enfim, a escolha do desenho para colocar no corpo. Eu lembrei agora da Madre Cristina. A Madre Cristina foi a fundadora do Sede Sapiente, em São Paulo, né? Um instituto maravilhoso,
uma vinculação política muito grande, e ela dizia assim para mim, ela era uma madre inteligentíssima, política, muito ativista, e ela dizia assim: Marisa, eu gosto de comer língua com purê de batata. Intelectual, e ela toda chique fazia assim ainda, intelectual nenhum compreenderia isto, mas gosto é gosto, ponto. Está muito certa ela, está muito certa. Flávio, nós vimos no Mundo Mal Repórter pessoas como o Homem-Tigre, né, fazendo aquele nível de transformação corporal. Vimos também aquele nosso irmão que colocou 4 quilos de silicone no Bilal, né? Tem gente que transforma os seios em mamas gigantescas. Que tipo, esses exageros, isso sim, eu acho que a gente pode chegar à conclusão que são exageros, embora para eles talvez não sejam, né? Mas esse tipo de transformação, ela pode trazer distorções perispirituais? Bom, a gente vendo as imagens dessas pessoas que se transformam realmente em animais, né? Enfim, né? Existe um transtorno psiquiátrico ali, com certeza, que deve ser estudado caso a caso, obviamente, sem o pré-julgamento, mas com a intenção do auxílio, né? Agora, com relação ao perispírito, estudando a nossa doutrina, você sabe que você, ao desencarnar, você vai apresentar e continuar com a imagem que lhe convier, de acordo com a sua moral, inteligência, saúde mental e as suas afinidades. Então, esse exagero em vida, com certeza, não vai zerar no mundo espiritual, vai continuar no mundo espiritual. Então, a pessoa pode plasmar a imagem que lhe achar mais prazerosa ou mais conveniente. Por exemplo, um paciente que se diz que tem uma esquizofrenia, que tem uma alucinação. Existe um componente espiritual em toda situação psiquiátrica. Então, ele está tendo uma visão de uma pessoa que está naquele canto, por exemplo, que só ele está vendo. Mas ele diz que está vendo uma pessoa. Mas ele diz também que até em tese espírita, pode ser um espírito obsediando. Mas aquele espírito, de repente, se plasma ou se transforma numa imagem de um animal, né? Esse poder mental e espiritual, ele existe. Então, aquele paciente dito doente mental, que está tendo uma alucinação, que diz que está vendo um animal naquele canto, ou um bicho, um ET, seja o que for, nós vamos considerar a parte espiritual, sim, daquele paciente. Portanto, aquele espírito plasmando essa imagem para fazer o paciente sofrer, é resultado da sua afinidade mental. Então, aquele que distorce a sua imagem física em vida, vai continuar distorcendo do lado de lá. Então, existe um componente perispiritual como consequência. Muito bem. Ângelo, a nossa doutrina, a nossa amada doutrina dos espíritos, religião, que se apoia na tríade religião, ciência e filosofia, entre outras tantas coisas que ela nos ensina, é nós não exercermos julgamento, discriminarmos ninguém por sua opção sexual, pela roupa que usa, enfim. Você, aí eu vou confessar para você uma coisa, o Ângelo foi meu chefe nas casas André Luiz, né? Eu sou expositor das casas André Luiz, e uma época o Ângelo era o secretário lá, né? Coordenador da secretaria lá, de todos os trabalhos. E aí eu vi o Ângelo todo tatuado, eu falei, mas gente, isso é papel de um chefe espírita? Brincadeira, não fiz isso, não. Eu te surpreendi. Mas, enfim, absolutamente. Mas você já sentiu, dentro da doutrina dos espíritos, algum tipo de preconceito por ser adepto das tatuagens? E aí eu vou ampliar um pouquinho mais essa pergunta. A doutrina dos espíritos, nós sabemos que ela é absolutamente inclusiva, né? Jesus, o nosso divino mestre, ele não escolhia as pessoas que ele andava, ele estava ali para servir de verdade. Eu, por exemplo, nunca vi dentro de um centro espírita um travesti. Eu nunca vi. Você acha que, de alguma forma, os nossos dirigentes espíritas precisam rever alguns conceitos para que esse preconceito de fato não exista e que as casas sejam sempre inclusivas? Bom, vamos lá, né? Primeiro, se houve preconceito comigo, né? No período que eu era aluno, não, nunca aconteceu. Aí eu comecei a trabalhar. Acho que depois de 3 anos que eu estava no curso de doutrina, eu iniciei no trabalho de voluntário no departamento infanto-juvenil, com crianças, né? Então, eu fiquei
muito preocupado, né? Porque eu ia trabalhar com crianças e iriam os pais dessas crianças estariam lá comigo, né? E eu entrei e fui recebido muito bem pelo coordenador do departamento, não tive o menor problema. Ela disse que eu a surpreendi, né? Por isso que eu brinquei contigo, porque muitas pessoas me dizem isso, lá, pô, você me surpreendeu, né? E eu sei do que eles estão falando, né? Mas é muito pouco, não é nada a ser, assim, a se considerar, né? Uma pessoa ou outra. Que bom, que bom. Tá? Não, então, assim, comigo, não aconteceu, né? Em relação às outras pessoas, não só a questão da tatuagem, mas a questão do homossexualismo, tudo isso, né? A casa tem 2 processos. Primeiro, você passa pelo plantão. Depois, recebemos esse aluno no departamento de ensino, né? Então, seria uma segunda etapa desse processo. Nunca, né, nesses 23 anos que eu estou lá, nunca alguém disse, olha, eu fui barrado porque tenho uma tatuagem ou porque sou desse segmento ou daquele. No departamento de ensino, muito menos também. A gente nunca tratou com diferença um ou outro. O que acontece, que chega até a gente, é o seguinte, por opinião de um ou outro trabalhador, ele diz o que ele acha sobre a tatuagem, o que ele acha sobre a questão sexual, então esse aluno ele se sente agredido. Realmente deveria de haver uma divulgação maior sobre essa questão, que um centro espírita seria uma casa de Deus, aberta a todos, né? Então não poderia haver nenhum tipo de discriminação. Então, se ela existe, ela é muito pontual, né? E você, Marisa, você acredita que as nossas casas acolhem indiscriminadamente? Como eu disse, sinceramente, eu nunca vi um travesti dentro de uma casa espírita, né? O que você acha sobre isso? Bom, eu penso que a casa espírita é constituída por pessoas. As pessoas são também preconceituosas. As pessoas são também discriminadoras. E, do meu ponto de vista, a casa espírita devia ser um centro de estudos e estudar especialmente temas que ainda são tabus. Homossexualidade ainda é tabu, as separações, todas essas questões que tocam e incomodam a sociedade, questões políticas. Por que não discutir isso dentro da casa espírita? As questões diferentes para pensar verso e reverso. Se a gente não tem a elucidação espírita com pontos de vista diversos, onde mais que a gente pode aprender a pensar diferentemente? Claro que existem pessoas que são preconceituosas, existem pessoas que são mais conservadoras, mas aos poucos eu penso que nós podemos fazer a evolução. E aí eu brinco, não a reforma íntima, não concordo com isso, não. Mas eu acho que a gente pode fazer uma revolta íntima, podemos voltar para o nosso íntimo, para a nossa intimidade e nos perguntarmos qual a nossa colaboração para introduzirmos na casa que nós frequentamos essas modificações, para esclarecermos. Eu até penso que muitas pessoas, às vezes, dificultam por falta de esclarecimento. Então, o que eu faço para minimizar isso? Então, acho que podemos, sim, minimizar. Bom, nós temos mais uma pessoa no telefone. Eu vou pedir para a Camila, nossa Mundo Maiorete, trazer uma mensagem que nos chegou. Enquanto isso, nós vamos falando com a Lucinéia de São Paulo. Boa noite, Lucinéia. Boa noite. Por favor, querida, fique à vontade. Então, eu quero falar sobre o meu marido. Ele é adepto das tatuagens, né? Ele tem várias tatuagens. Nós somos espíritas, né? Assim, uns 25 anos, temos por volta de 50 anos, né? E cada tatuagem que ele faz tem um significado. Ele estuda aquilo, ele vê bem. E quando ele faz aquela tatuagem, é como se aquilo fosse dar uma força espiritual para ele. Ele sempre sente assim. Então, ele tem o Sagrado Coração de Jesus, ele tem uma adaga, ele tem um índio, mas sempre é com um significado que vai, como se ele sentisse que aquilo vai fortalecer ele. E para falar um pouquinho do preconceito que às vezes as pessoas têm, né, fala assim, nossa, mas seu marido é todo tatuado. E ele continua sendo cada vez uma pessoa melhor, caridoso, uma pessoa cristã. Então, eu acho que a tatuagem é uma arte. Era isso que eu queria falar.
Muito bom. Você fala da onde, Eu Lucinete? falo de São Paulo, Vila Maria. Da Vila Maria, aqui pertinho de Guarulhos. Muito obrigado pela sua colaboração, querida. Muito obrigada. Nós recebemos também aqui o e-mail da Thaís Clássica Moraes. Ela pergunta, nós já falamos, será que existe o Vale dos Tatuados? Ela diz que adora as tatuagens, mas se preocupa, ela não quer deformar o corpo, enfim. E ela diz aqui que acredita que o que importa são os nossos atos, né? Aliás, está no Evangelho, né? Muito mais importante aquilo que sai do nosso coração do que aquilo que entra, daquilo que entra na nossa pele também. Também Felipe Meija, ele faz uma pergunta. Aqui no Brasil, alguma doutrina ou religião ainda acredita que a tatuagem seja algo a ser repudiado? Isso afeta muito na comunidade espírita aqui no Brasil? Algum de vocês pode dizer? Enfim, eu não tenho ideia. Provavelmente sim, né? Nós temos tantos templos variados, né, no nosso país, provavelmente alguma deve ter algum preconceito. Agora, com relação ao que você disse anteriormente, eu realmente não vi nenhum transexual ou travesti numa casa espírita. Mas o que eu tenho visto nas casas espíritas, que aonde os homossexuais se sentem melhor, mais bem recolhidos, atendidos, são justamente no próprio espiritismo. Aqueles homossexuais que não são necessariamente declarados, mas que em depoimento, em consultório, eles têm falado isso, eventualmente, quando eu chego a atendê-los, né? Por questão de julgar menos realmente. É uma tendência, não que o centro espírita seja também um lugar de perfeição, que não é, mas realmente são se sentem mais à vontade pela própria doutrina não julgadora, né? Sim, eu acredito também, os nossos irmãos transexuais, os travestis, eles são tão discriminados, né, na sociedade, que eu acho que é até uma forma de proteção. Né? Não vou, religião não vou, porque eu não vou ser bem tratado. Ser julgado pela aparência de novo. Ser julgado pela né? aparência de novo. Então esperamos que seja isso e que realmente nós estamos nos preparando para acolher quem quer que seja. Flávia, esqueci de falar aqui, a Adriana Fontes Rebelo, da Lapa, ela ligou para parabenizar o programa e a TV Mundo Maior. Muito obrigado, Adriana. Flávio, Jesus nos disse que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai Celestial autorize. Sendo assim, Jesus, Deus, autorizou as tatuagens, né? E nós vimos até um fim útil a ela, bastante útil, que é, no caso, a reconstrução de mamas, sobrancelhas, enfim, problemas físicos que as pessoas têm e, através do uso da tatuagem, melhora a autoestima, né? Por outro lado, nós somos cheios de padrões exteriores. O magro é melhor do que o obeso, o alto é mais legal do que o baixo e assim vai. Você acredita que até quando que nós seremos tão levados em consideração o nosso exterior ao invés do nosso interior, aquilo que a gente é de fato, né? Enquanto a sociedade ainda cultivar mais o exterior do que o interior. Esse prazo é o tempo que você vai determinar para você mesmo. Né? O caráter não está na pele, não está na cor dos olhos, etc, etc, etc. Né? Na verdade, o caráter é o conjunto das tendências positivas e negativas que nós temos dentro de nós mesmos e aquelas que eu deixo tomar conta de mim. Então, na própria psiquiatria, o que a gente vê assim, que o caráter ele é imutável. Então, fulano nasceu, sei lá, mal-humorado, ele vai ser mal-humorado o resto da vida. A síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Não é verdade, a gente está aqui reencarnado para mudar realmente algumas coisas da alma. E que vai estereotipar por um padrão de comportamento? Com certeza vai. Mas não necessariamente só pelo uso da aparência da tatuagem, como a gente viu na reportagem anterior aqui. Né? Então, como nosso colega que fez a tatuagem, foi recebido na própria casa espírita e surpreendeu aos outros pelo seu padrão do seu caráter, isso é um resultado prático que o caráter não está na pele, está na alma. Sim, é curioso que a nossa equipe, aliás, nossa gratidão a todos eles, sem eles nós não teríamos a TV Mundo Maior, trabalhadores aí incansáveis. Eles foram até o interior de São Paulo, não sei que cidade que é, Felipe? Tatuí. É Marcelo o nome do rapaz, né? Fernando.
E eles voltaram apaixonados pelo Fernando. Falei, mas que pessoa incrível, bom papo, querido. E disseram, inclusive, que ele tinha um livro dos espíritos no estúdio de tatuagem dele. Estudavam o livro dos espíritos. Né? Então, realmente, para a gente não ficar julgando as pessoas pela aparência. Ângel, ok, nós sabemos que o livre-arbítrio nos possibilita tomarmos as decisões das nossas vidas. Vimos aqui, segundo tudo que acompanhamos o Mundo Maior Repórter nesse debate, não é nenhum fim do mundo, a tatuagem é um adorno apenas e tão somente. Agora, eu, por exemplo, conheci pessoalmente 2 pessoas que contraíram doenças graves através da tatuagem. Como é que você pode indicar àqueles que desejam se tatuar que tipo de cuidados que eles precisam ter para não terem problemas como esse que eu citei agora, né? Bom, para você procurar um estúdio de tatuagem, um tatuador, é a mesma regra para qualquer outro tipo de trabalho. Por indicação, veja alguém que já fez a tatuagem, vá até o estúdio, pesquise. Existem normas que regulamentam esses estúdios de tatuagem, né? Mas com certeza é olhando o trabalho de outras pessoas. Por indicação seria a primeira ideia, mas tem que ser muito bem visto mesmo, estudado o lugar. Tá. Marisa, eu vou voltar um pouquinho a esse tema, embora a gente já falou sobre isso. É a questão dos símbolos, né? Que foi inclusive a pergunta que nos trouxe na volta do bloco. Nós temos esse personagem, o Fernando, né? Que ele colocou lá aquelas bolinhas de silicone. É muito comum nos estúdios de tatuagem, ou nas pessoas tatuadas, diabos, chifres, imagens. Você acha, vamos voltar a esse assunto de novo, que eu acho que é bastante importante. Você acha que estas criaturas, elas estão com uma psique atabalhoada? Bom, eu gostaria de enfatizar o que o Flávio falou, tá? Então, assim, existem distúrbios severos que precisam do acompanhamento médico, sem dúvida nenhuma, tá? Mas aí, em relação aos símbolos, a tatuagem, aí eu vou fazer um paralelo como a pichação nos muros. São símbolos que pedem que alguém decifre, que o próprio quem escolhe também pede que seja decifrado. Então, tem significado para quem escolhe. A moça que telefonou, que diz que o marido escolheu o Sagrado Coração de Jesus, e ela é espírita, escolhe um símbolo católico. Olha que interessante, né? Então, mas o símbolo católico para uma pessoa espírita dá força e traz equilíbrio. Então, o símbolo tem relação com a pessoa que escolhe. O símbolo pede para ser decifrado por quem? Por aquele que escolhe. Então, a força é para aquela pessoa. E é interessante porque depois que está colocado na pele, volto a falar, a importância da pele, que é o contato do interior com o exterior, se transforma numa cicatriz. E a cicatriz é a presença da ausência da dor. Houve uma dor para fazer a tatuagem e a dor não existe mais, mas fica a presença da ausência da dor. E aquela presença remete a algo psíquico, a algo que me lembra de alguma escolha minha. Então, sim, claro que tem um símbolo, um significado pessoal. Me corrigiram aqui, por favor, você que quiser colocar chifres, não coloque de silicone, é teflon, tá? Então não coloque silicone, porque você pode ter problemas. Flávio, a literatura espírita ela é recheada de obras literárias que nos trazem profundas transformações perispirituais. Por exemplo, a gente estuda a questão da licantropia, né? Que é aquelas pessoas que têm transformações perispiríticas que acabam tomando a forma de um lobo, né? Também já estudamos sobre os ovoides. Esses nossos irmãos que ao longo desta encarnação buscam essa aproximação, lá, o homem-tigre, enfim, e tantas outras possibilidades, elas estariam de alguma forma se identificando com essas alterações perispirituais que tiveram? É um processo de cura que está em curso, ele ainda não conseguiu se desligar daquela imagem, daquela ideoplastia. O que você acha sobre isso? Bom, André, eu acho que a questão da afinidade ao valor que ela dá àquela imagem, né?
Eu lembro de algum paciente meu que eu atendi, que ele tinha tatuagens no corpo inteiro, e eram coisas mais simples ou simbólicas, como estávamos falando aqui, né? Agora, quando você parte um pouquinho da fora do bom senso, um pouquinho do exagero, um pouquinho até do fanatismo, que isso que deve ser levado em consideração como algo psicopatológico, né? Então, para o perispírito, você vai continuar levando essa imagem. Se na encarnação atual essa tendência ainda está muito forte, com certeza isso vai continuar no mundo espiritual e até na próxima. Até que ela tenha o direito de escolher aquilo que mais lhe convier, de uma maneira que ela tenha paz de espírito. Eu não vejo realmente essas pessoas em paz de espírito de verdade. Tanto é que aquele rapaz abreviou a própria vida, né? Então, com certeza, estava precisando de algum desabafo, algum apoio psicológico naquele momento. Aliás, nossas vibrações para ele, onde quer que ele se encontre, que Jesus o abençoe e o proteja. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos chegando ao final desse segundo Mundo Maior em Debate. Por favor, rapidinho, se despeçam, enfim, as suas considerações finais, cada um de vocês. Por favor, Ângelo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? E eu participei de um outro debate com a mocidade da Casa André Luiz sobre tatuagem, né? Então, lá levei acho que 3 meses me preparando para o dia, porque eu tremia, assim, né? Porque ia lá com os adolescentes, né? E eu encerrei lá e queria encerrar da mesma forma aqui, né? O que eu falei para eles é o seguinte, que fora da caridade não há salvação. Foi isso que Kardec nos colocou, né? Ele não excluiu, né? Ou tatuado, ou seja lá quem for, não teria um lugar no céu, né? Então, o que eu quero dizer é isso, né? Seja para o mais jovem, seja um bom irmão, seja um bom filho, seja um bom pai, seja uma boa esposa. E se você tem tatuagem, não tem tatuagem, é o de menos. Obrigado. Marisa. Gratidão. Acho que é essa palavra que me vem. Profunda gratidão pela oportunidade de rever conceitos, de estar aqui, de pensar juntos. E, apesar de ser data comercial, gratidão, especialmente à minha mãe. Eu a tive tão pouco tempo nessa encarnação, mas uma gratidão por tê-la tido. E quem tem mãe, e quem tem a felicidade de ter mãe por mais longo tempo, tenha muita gratidão. Flávio. Bom, gente, obrigado pela oportunidade, André, amigos do auditório, de casa. Aproveito a oportunidade de convidá-los para o maior congresso de saúde e espiritualidade do mundo, MEDNESP, organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil. Maiores informações, mednesp2015.com.br, um grande evento em Goiânia, agora em junho, em homenagem à doutora Marlene Nobre. Muito bom, grande mãezona, né? Grande mãezona, amanhã é Dia das Mães. Um beijo para minha mãe, a dona Arlete, um beijo para todas as mamães dos nossos convidados e da nossa tatuada plateia, tatuados todos com o símbolo do amor. E nós nos encontramos no dia 13 de junho, no próximo Mundo Maior em Debate, e o tema será preconceito. Aguardamos vocês. A partir das 18h30, você acompanha o Mundo Maior Repórter e, na sequência, nós estaremos nesse bate-papo gostoso. Beijo no coração e até a próxima.